Olá! Para lançar o romance Crônica da Rua 513.2 e apresentar mais atividades da hashtag Capulana em Casa, a editora Capulana traz para vocês esta entrevista. Ouçam a conversa entre o autor moçambicano João Paulo Borges Coelho e o professor e pesquisador de literaturas africanas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Nazir Khan. O livro Crônica da Rua 513.2 pode ser adquirido no nosso site www.capulana.com.br. Acesse o link na descrição abaixo e veja mais informações. Bom dia, o meu nome é Nazir Khan, sou professor de literaturas africanas na Universidade Federal do Rio de Janeiro e estou aqui hoje para conversar com o escritor e historiador moçambicano João Paulo Borges Coelho, que acaba de publicar no Brasil pela editora Capulana o romance Crônica da Rua 513.2. Trata-se, de fato, do segundo romance de João Paulo Borges Coelho publicado no Brasil. O primeiro, como se sabe, As Visitas do Dr. Valdez, foi lançado também pela Capulana em 2019. Importa referir, antes de qualquer outra coisa, que os seus livros, divididos em romances, novelas e histórias, abriram um conjunto de caminhos ao campo literário e rapidamente cativaram, um pouco por todo o mundo, a atenção de estudiosos de diversas universidades. Em sua obra incluem-se ainda alguns títulos já traduzidos para o espanhol, o italiano ou o inglês, por exemplo. Apesar de manter uma saudável dose de alinhamento dos holofotes do mercado e da instituição literária, a sua ficção já inspirou a realização de congressos internacionais, como o de Barcelona em 2009 ou o de Lisboa em 2017, e foi o principal objeto de dissertações de mestrado, teses de doutorado, enfim, livros, dossiês de revistas acadêmicas. João Paulo Borges Coelho conquistou também alguns dos mais importantes prêmios literários de Moçambique e de Portugal. O prêmio José Craveirinha, de 2005 e 2006, precisamente com esses dois romances que foram lançados agora no Brasil, As Visitas do Dr. Valdez e Crônica da Rua 513.2, foi contemplado também com o prêmio Leia, de Portugal, de 2009, com o romance O Olho de Herzog, e o prêmio BCI de Literatura de Moçambique, de 2018, com Ponta Gea. João Paulo, em nome dos leitores brasileiros, eu agradeço imenso a sua disponibilidade para estar entre nós hoje, neste formato algo melancólico e imposto pelos tempos da pandemia. Aliás, estes são tempos muito duros, não é mesmo? Penso que é inevitável começarmos por aqui. Como você observa a nuvem que paira sobre nós hoje e o horizonte que nos aguarda? Boa tarde ou bom dia, aí ainda é manhã, não é? Eu quero começar por agradecer as suas palavras e é um privilégio estar ligado e estar a falar para o Brasil, não é? A pergunta que me coloca é uma pergunta difícil. Penso que em todo o mundo a atitude é de perplexidade, não é? Há uma certa sensação de fim, não é? Há uma sensação também, eu muitas vezes me lembro das palavras do pensador português Eduardo Lourenço, que dizia que pela primeira vez nós não podemos olhar o mundo a partir de fora, estamos todos dentro da mesma campânula, não é? Há uma sensação de facto de estarmos todos ligados, é como se a globalização que promete tanto tivesse uma outra face algo assustadora, não é? Não há uma diversidade de histórias, é como se estivéssemos todos dentro da mesma e única história, não é? Claro que isto, eu penso que é só uma impressão, eu acredito que há um depois da pandemia e é com alguma curiosidade também que nós olhamos para ver o que mudou, o que vai mudar, de que maneira é que as inquietações agora vão ter resposta. Portanto, é uma altura de grande confusão. É uma altura também em que se começa a perceber que a pandemia é um manto
mas que cobre realidades diversas. É, por exemplo, assustadora a situação na Itália, na Europa em geral, não é? Enquanto que nós vemos de longe a sombra da pandemia a transferir-se para as Américas e aqui, na nossa vulnerabilidade, estamos expectantes, ainda não sentimos, a não ser na informação e nas primeiras máscaras que surgem na rua, nos primeiros avisos inquietos dos próprios poderes, ainda não vimos, digamos, a pandemia chegar na sua força, e isso cria uma ansiedade e uma expectativa de grande inquietação. Obrigado, João Paulo. E devo acrescentar que o privilégio é todo nosso, de poder contar com com as suas palavras, com a sua reflexão, nesse momento em que tudo isso, de fato, tanta falta nos faz, não é? Bom, no que se refere à sua obra, tem chamado a atenção de leitores, de estudiosos, a sua aposta pela experimentação. De fato, essa é um dado que talvez o diferencie na literatura contemporânea escrita em português, a quantidade de textos publicados e que tomam caminhos absolutamente diversos um do outro, mantendo uma estabilidade, não é, do imaginário, das preocupações. Mas no plano formal, de fato, a sua literatura talvez se diferencie, entre outras coisas, por esse fenômeno da diversificação das formas, de tempos, de espaços, de personagens, posturas, estratégias narrativas, enfim. Em Crônica da Rua 513.2, por exemplo, você elege o cenário da capital, Maputo, até então escassamente visitado pela prosa moçambicana, e focaliza uma experiência coletiva que se viveu de maneira intensa, não é? Com alegria, mas também com muitos sobressaltos. Como surgiu a crônica e como você integra este romance no quadro do seu projeto ou do seu programa literário? Obrigado pela questão. É uma questão que tem muitas respostas possíveis, né? E eu vou respondendo ao mesmo tempo que penso nela dessa maneira, não é? Bom, o desafio que a literatura em geral coloca é de facto o de experimentar, não é? Eu não tenho uma mensagem e não encaro a literatura como um mecanismo para transmitir uma mensagem, mas como um espaço de experimentação e de facto de partilha dessa experimentação, não é? Em relação mais concretamente à crónica, digamos que a nossa sociedade é uma sociedade muito jovem, não é? Basta dizer que a grande maioria da população, eu já nem digo não viveu a independência, a grande maioria da população não viveu sequer o Acordo de Paz dos anos 90, não é? E sendo uma sociedade muito jovem, é uma sociedade também com pouca memória. Pouca memória por isso e pouca memória porque, digamos, estes tempos que nós vivemos, neoliberais, são tempos em que o presente esmaga, não é? Nós não temos nem memória, nem futuro, num certo sentido, sem querer estar a dramatizar. E digamos que o meu projeto foi, olhando pela janela da minha própria rua, pensar como conciliar, digamos, a grande narrativa da história com as narrativas mais pequenas de todos os dias. E devo dizer que embora a grande parte de facto, praticamente todo o texto seja criação literária, eu canibalizei muito dos meus vizinhos de então e fui construindo, entrelaçando histórias sem ter bem uma ideia de como as coisas iriam evoluir, mas digamos que procurando trazer aquilo que se chama um ar do tempo
não é? E das grandes questões que se punham nessa altura e daquilo que me pareceu serem as principais transformações que nesse primeiro período do pós-independência as coisas foram acontecendo. Sim, é realmente interessante, não é? E a gente observa o modo como o romance se desvincula de uma certa retórica épica, que até é frequente em muitos textos que se colocam como fundacionais. E, de fato, é interessante até pensarmos nesse outro fenômeno, nesse caso mais abrangente ao campo literário moçambicano, não é? De não possuir um texto literário fundacional, tal, quer dizer, eu estou aqui pensando também ao mesmo tempo em que preparo a próxima questão, ao se desvincular dessa retórica épica, não é? O romance parece privilegiar o tal indivíduo comum, aquele indivíduo destituído de exemplaridade ou de qualidades, inclusive, como diz o Robert Musil, que você cita na epígrafe. Esse indivíduo que habita espaços preenchidos por rumores, segredos, ódios, desejos, enfim, por muita ambiguidade. A própria ideia de herói romanesco parece ficar comprometida nesse quadro, não é? Daí a questão que surge, então, poderíamos afirmar que ao invés de uma narrativa de fundação da nacionalidade, teríamos aqui uma narrativa da contradição da nacionalidade. Sim, de certa maneira é isso, e agradeço por ter trazido a epígrafe aqui à nossa conversa, porque de facto o que me interessava não era olhar para o mundo a partir de uma varanda dos passos do concelho, mas a partir da janela de vizinhos, não é? E de facto acompanhar essas mudanças e essas contradições, tal como as pessoas na rua, e é uma rua, digamos, pequeno-burguesa, não é? O bairro popular ficava lá atrás, mas como as pessoas iam acompanhando isso, porque de facto é um tempo de grandes aquisições, mas também de algumas perdas, justamente como bem referiu, de contradições. Nomeadamente, isso recebe uma certa importância logo a abrir o livro, a questão dos nomes, não é? Em que a diversidade dos nomes de velhos, por uma questão de justiça, é afastada. E em seu lugar vêm os nomes novos, mas que são mais monótonos, não é? Por toda a parte se distribuem Josinas Macheis e Eduardo Mondlanes, e eu pergunto-me de alguma maneira ali, por que não ouvir a voz dos vizinhos para dar os nomes às coisas, não é? É particularmente interessante também, João Paulo, o modo como você constrói cada uma das personagens. E eu começo até por aqueles indivíduos que são denominados resquícios do passado, não é? Os antigos moradores, agora convertidos em figuras fantasmáticas que vivem secretamente com os novos moradores da rua. Por trás do humor que atravessa a figuração dessas personagens, há ali toda uma concepção da história, não é? Não sei se você poderia comentar um pouco essa situação. De fato, parece, à primeira vista, que uma das mensagens possíveis seriam a de que a contiguidade, não é? A continuidade seria também um traço constitutivo da jovem nação. E se quisermos, de todas as nações. De facto, bom, em termos da historiografia, costuma-se dizer que os períodos de transição são mais ricos, exatamente porque os sinais de cada época se confrontam e com isso permitem perceber mais fundo, não é? Nesse sentido, eu penso que da história colonial tardia, que eu tive também de alguma maneira o privilégio de ter vivido, ficou muito por contar. Digamos que foi
tão avassalador o entusiasmo da independência, mais o da tal perda progressiva da memória, que desapareceu todo esse período na sua riqueza e nas suas contradições. Não é? E eu penso que, de alguma maneira, ao ir buscar esses personagens, eu quis trazer também esse período, digamos, refletir sobre ele, porque eu penso que ele é muito importante estar presente na altura da independência como hoje, não é? Porque ele permite até, de alguma maneira, digamos, relativizar este presente e debatê-lo, permite aprofundar o debate sobre esse presente. E nesse sentido, portanto, eu quis que houvesse personagens dos dois tempos a dialogar e a pôr em confronto as suas respectivas realidades, não é? Mais aquela muito específica que foi a realidade da transição, em que uns partiam, outros chegavam e se entrechocavam e se criavam ligações, muitas vezes de hostilidade, mas também se abriam pontes fugazes que nós tivemos o privilégio de ter vivido. E quanto aos novos moradores, fica um pouco a impressão que eles são uma espécie de reverso caricatural das exigências daquele tempo, tão intenso, tão festivo, não é? E justificadamente festivo, mas eles constituem uma espécie de... a vida deles, o destino deles, cada um tomando um rumo. É muito interessante o modo como realmente cada um representa um tipo de problema muito pessoal, muito privado. De fato, houve ali uma difícil conciliação entre a austeridade do discurso público e a performance ou a fluidez dos gestos privados, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Há, de alguma maneira, também uma espécie de velada censura dos novos poderes, porque eles montaram, digamos, um espetáculo, entre aspas, mas, digamos, determinaram os papéis, inclusivamente os papéis populares, não é? Como se houvesse um script que todos tivessem que seguir. E, de facto, todos estes grupos, todas estas pessoas seguiam um terreno não mapeado, não é? Aprendiam a dar os passos nesta época de grandes mudanças, não é? A angústia dos colonos que partiam era também encontravam uma espécie de espelho nas diferenças também da angústia de quem chegava e quem ocupava as casas, não é? E digamos que, num certo sentido, a narrativa do povo explorado sempre igual, sempre explorado da mesma maneira, como se fosse uma massa compacta, quando nos aproximamos mais, verificamos que cada um tem as suas histórias e os seus problemas, e era atrás dessa diversidade que eu também tentava ir. Você chamou a atenção há pouco para a questão dos nomes das ruas e, de fato, o romance inicia-se, não é, com essa reflexão sobre a importância dos nomes e a sua relação com o tempo, com o espaço, até com a ideia da fabricação, de uma nova orientação. Parece-me também que o próprio romance responde a essa lógica, não é? Através de personagens, enfim, o próprio título do romance. As personagens possuem esses nomes absolutamente ambíguos, não é? Que remetem a duas origens, por exemplo, a duas tradições ou a mais tradições. Não sei se você poderia explorar um pouco mais essa dimensão, a importância da nomenclatura, não é, da onomástica, não só naquele tempo histórico, mas também na própria construção dessa narrativa. De facto, essa é uma questão complexa, porque eu penso que os nomes são importantes, porque quando designam está meio
caminho para o conhecimento andado, não é? Mas, de facto, para ser totalmente sincero, os nomes foram surgindo à medida que eu escrevia, não é? Houve talvez um ou dois que eu tenha alterado, mas os nomes aqui e de facto as diversas origens são mais do que uma simples dicotomia, não é? Não há nomes coloniais e nomes moçambicanos. De facto, não há nomes portugueses e nomes locais, no sentido em que tudo se mistura, a história foi tecendo isso no tempo, não é? E a questão das identidades é muito mais complexa simplesmente do que o ser de dentro ou ser de fora, não é? Então, nesse sentido, digamos que eu fui seguindo intuições e as personagens, quando nascem, nós acabamos por, no processo da escrita do livro, por viver com elas durante bastante tempo, não é? Como se fosse talvez uma pessoa ausente, não é? Com quem temos um contacto, olha, por exemplo, por WhatsApp, não é? Um WhatsApp especial, não é? E nesse sentido, as pessoas, digamos, os nomes vão se afeiçoando às pessoas e vão moldando aquilo que as pessoas são. E só de facto, eu não sei se sou muito claro a explicar isso, não é? Mas só de facto num ou dois casos eu achei que, bom, esta pessoa, este personagem evoluiu de uma forma que este nome não lhe assenta, não é? Não é sapato para aquele pé. Então, mas de facto acabou por o nome ter despertado coisas nas personagens e os personagens terem ajudado a tornar mais nítido aquele nome, de forma que no final fossem um só, né? E os nomes não fossem só palavras para as pessoas como ideias, mas fossem de facto todos juntos uma mesma carne. De fato, o romance focaliza esse período da transição, mas ele vai sinalizando novos, não é, novos tempos imediatamente. Enfim, tempos vizinhos, embora haja também sempre essa conexão com a longa temporalidade, com a longa história, mas ele também sinaliza alguns aspectos do período pós-independência, sobretudo a partir daquela personagem que eu penso que é tão interessante, não é? Por todos os contornos, pela melancolia que ela acaba por transmitir, que é o Tito Nharreluga. A dada altura ele é apanhado, ele é preso, ele é conduzido para um outro espaço e de certa maneira essa personagem já também sinaliza o seguinte romance, Campo de Trânsito. Não sei se poderia falar um pouco sobre isso. E, continuando o exercício de especulação, talvez os tais muros altos com os quais finaliza o romance apontem também algo do que do que seria a tal Cidade dos Espelhos, essa novela fabulosa que você escreve em 2011. Enfim, é apenas um exercício de especulação e de curiosidade, mas se puder comentá-la, ficaria muito agradecido. Sim, de facto, eu acho que está muito bem observado. O romance começa com uma nota épica a respeito dos movimentos popular e dos nomes. É quase como se houvesse a Câmara muito aberta para a sociedade inteira e depois vai fechando, se estivéssemos no cinema, para focar as particularidades de cada um. Não é? Ao longo desse processo, digamos,
a sociedade também evolui. E o próprio processo histórico evolui da independência até à década de 90. Há 10, 15 anos que são de grandes transformações. E digamos, no princípio, há uma espécie de bom senso da sociedade em que, quando muita coisa podia dar mal, e de facto era um ambiente muito hostil, da África Austral, com a vizinha África do Sul, do Apartheid, etc. É como se a sociedade tivesse um bom senso para apaziguar coisas e conseguir, digamos, conduzir o processo com grande sageza. Não é? Eu lembro-me da própria experiência da grande intimidade que havia entre vizinhos, num período de grandes privações e dificuldades económicas, com falta de comida, etc. Havia uma grande solidariedade e um grande apoio por cima dos muros que de facto eram baixos, não é? E digamos que esse bom senso se foi esvaindo, a guerra voltou, a sociedade crispou-se e depois, de facto, veio o neoliberalismo em força e os muros, foi o sinal mais evidente na rua, os muros foram subindo de tal forma que os vizinhos, que dantes eram tão íntimos, não é? Deixaram de se conhecer. Inclusivamente, grande parte dos nossos vizinhos hoje eu não saberia dizer quem são, não é? Escondem-se atrás dos muros altos. Então, digamos que é uma espécie de passando da grande narrativa para o particular, e digamos que no final o particular devolve a condução da história à grande narrativa outra vez, não é? E no fundo é esse o percurso do livro, não é? São esses os anos que ele cobre. Sim, na ocasião do lançamento de As Visitas do Dr. Valdez no Brasil no ano passado, em entrevista à professora Rita Chaves, você acenou talvez com a possibilidade de construir um segundo tomo, não é? Um segundo volume de Crônica da Rua, a partir desse ciclo neoliberal, de fato. Ao mesmo tempo, chamou a atenção para uma nova fase em sua escrita, em que a figura do narrador torna-se talvez mais adquire um protagonismo maior, quero dizer. Enfim, haverá essa possibilidade de articular essa nova fase com uma nova narrativa, um segundo volume de crônica, chamando atenção para esse ciclo voraz do neoliberalismo? É de facto uma possibilidade, mas ainda não estou certo, não é? Preciso daquela mola que conduza, que traga urgência ao empreendimento da escrita, não é? De facto, eu progredi ou regredi, não sei, para um tipo de escrita de alguma forma mais confessional, não é? No sentido em que me parecia mais honesto, e esta palavra talvez não seja adequada, mas investir a minha própria experiência e a minha própria impressão perante o mundo, em vez de, digamos, a distância mais neutra da narrativa historiográfica ser a base da ficção, não é? Mas isso, digamos, nos dias ímpares, penso assim, nos dias pares apetece-me voltar, de facto, a tentar entender qual é a sintaxe da rua atualmente, não é? Que é de alguma maneira muito obscura, não é?
Não estou certo ainda, vamos ver. De alguma maneira, os temas, os processos são diversos, a experimentação é o que conduz e as coisas têm que ser diferentes de um livro para o outro, senão não tem interesse e não tem piada, digamos. Mas, de facto, às vezes há essa vontade de voltar. Vamos ver. Não sei responder ainda a essa questão. Bom, João Paulo, muitíssimo obrigado pela companhia, pelas palavras, pela voz. Não é? É um alento conviver com a sua escrita e hoje foi um alento conviver também com a sua voz nesse formato, não é imposto por esses tempos tão complicados vividos aqui no Brasil, também com muita perplexidade, muita indignação também, devido a tudo aquilo que já conhecemos de alguns dos nossos dirigentes políticos, da maneira criminosa como conduzem o fato. Esperamos que aí em Moçambique as coisas se resolvam da melhor maneira possível. Apesar da grande complexidade, não é do problema. E para finalizarmos, penso que poderia ser interessante, não é, para o leitor que não conhece a sua obra, que ainda não leu, ou as visitas, ou a crônica, seria interessante se você pudesse ler algum fragmento de Crônica da Rua 513.2, para o leitor ter uma primeira impressão sobre este romance que é a todos os níveis notável e que poderá também nos sugerir muitas reflexões, até mesmo para uma realidade tão distante, tão distinta como a brasileira. Muito obrigado, João Paulo, e até a próxima. Espero que pessoalmente, que a próxima se faça pessoalmente. Um abraço. Um abraço também para si, Nazir, e eu queria agradecer a paciência e o entusiasmo com que se tem debruçado, em particular, sobre este livro. E quero agradecer também à Capulana, que é uma editora jovem, pequena, mas muito dinâmica, e que me levou até ao Brasil e que tem tentado, apesar destes tempos, como refere, manter esse entusiasmo em volta da literatura. Não é? Foi, aliás, proposta da própria editora termos esta conversa com este suporte. Não é? Eu vou ler um pequeno trecho, não tenho grande voz de leitura, mas vou tentar. Talvez antes dar 2 ou 3 palavras de contexto. Não é? Refere-se a uma loja, a loja de um indiano, e este tipo de lojas, quer as lojas dos indianos, quer as lojas de chineses, foram lojas com que eu cresci na minha infância, na minha pré-adolescência, ainda no tempo colonial. Fazia recados à minha mãe, entrava nestas lojas, ficava maravilhado com os mistérios que elas escondiam. Não é? E há uma espécie de melancolia também na transição, na altura da independência, quando estas lojas começam a enfrentar problemas de reabastecimento e vão se tornando a cada dia mais pobres. Não é? O contexto a que este trecho se refere é, digamos, aquele em que os colonos partem de volta a Portugal e entram nestas lojas para buscar transformar em valor, digamos, o dinheiro que têm na colónia e poder levar para Portugal. Não é? E então eu passo a ler. O que distinguia a loja de Valgy, mais ainda que os panos, era a arte que o dono tinha, como ele dizia, de dar esses panos a provar. No seu português aproximado e delirante, considerava que pelo tato e pela vista se conseguia descobrir o sabor.
Empunhava uma longa vara de madeira com um gancho na ponta, mergulhava na escuridão das alturas e, com um gesto seco, sacudia um rolo até invisível que, ao soltar-se de onde estava pendurado, principiava a descer lentamente, atravessando os ares. A princípio parecia uma mancha de tinta negra, uma fuligem sujando o ar, a asa de um morcego adejando devagar. A meio do voo ganhava tons cinzento-azulados aos olhos da pasmada clientela virada para cima a tentar descobrir o que aí vinha. E por fim, uma lenta borboleta colorida brincando com a luz que lhe chegava antes de se desenrolar suavemente do balcão. E Valgi recebia nos braços, como quem recebe uma criança, uma cambraia finíssima de linho ou algodão, a que fiapos de teias de aranha que trazia agarrados conferiam ainda maior leveza. Tão fina que não tinha cor, que não podia tê-la, uma vez que a cor não teria matéria tangível a que se agarrar. Uma cambraia que se limitava por isso a refletir a cor das coisas em redor, o castanho escuro das mãos de Valgi, que a afagavam para melhor fazer ressaltar o seu valor e qualidade, ou a própria cor do olhar das clientes, que o fitavam intrigadas, quase já maravilhadas. Quanto mais fina a cambraia, mais elevado o seu preço e menos se dispunha Valgi a negociá-lo. Cambraia e du, madame. A madame não vai encontrar nada igual nas lojas desta cidade. E com um gesto largo, um trejeito de desprezo, abrangia as redondezas. Encontra outra igual e eu pago o que lhe for pedido. Por ela e por cima lhe dou esta de presente. E a madame, perplexa, apalpava aquele pedaço de aragem que tinha a cor que a sua imaginação lhe quisesse dar, inclinada a acreditar nas palavras de Valgi. Uma cambraia tão transparente, tão imaterial, que deixava já de ser pano, não servindo de certeza para a normal função de cobrir corpos. Um véu para fazer ressaltar a nudez, era o que aquilo era. Um véu que ou se desejava por isso mesmo, por ser impossível conter o desejo, ou então não chegava a servir para nada. Espero que tenham gostado. A editora Capulana agradece imensamente ao autor João Paulo Borges Coelho e ao professor e pesquisador Nazir Khan por esta conversa enriquecedora. Agradecemos também a todos os leitores que têm apoiado nossas atividades. Não se esqueçam de acessar o link na descrição para adquirir seu exemplar de Crônica da Rua 513.2. Até a próxima!